Bom, olá a todos, hoje é dia 29 de novembro de 2021, estamos no Livro dos Espíritos, o estudo do Livro dos Espíritos, e nós estamos no livro 4º. Estamos dando continuidade no capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. E hoje vamos tratar da expiação e arrependimento, é o item 6º. Nós vamos dividir em dois, porque ele é bastante extenso, não daria para a gente falar dentro do nosso tempo que estamos acostumados. Então, vamos lá para a primeira transparência. Hoje vai ser um pouquinho diferente, mas vai chegar lá. Nós temos uma auxiliar aí, que é a Ana Paula. Ana Paula, por favor, quando Kardec pergunta sobre arrependimento para os espíritos, a primeira pergunta nesse item é: o arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? O que ele quer dizer com isso? A gente pode se arrepender quando está encarnado ou quando está desencarnado? Aí os espíritos falam, no estado espiritual. Vamos analisar só esse comecinho aí, né? Então ele fala assim, no estado espiritual. Por quê? Porque quando temos uma experiência reencarnatória, depois a gente volta para o plano espiritual, quando desencarna, e a gente avalia o que fez, o que deixou de fazer. E, por sinal, esse capítulo, não o capítulo, mas esse tema que nós vamos estar estudando hoje, ele é meio que um lembrete para nós do que nós estamos fazendo aqui, né? A responsabilidade sobre isso, enfim. Então, os espíritos falam, olha, no estado espiritual, que a gente se arrepende, que o espírito se arrepende. Mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreenderem a diferença entre o bem e o mal. Então, se nós temos isso, e é comum, não é tão difícil assim não aparecer uma pessoa que se arrependeu do que fez, mudou totalmente de vida. A gente percebe isso através das pessoas, né? Então, tanto como encarnado como desencarnado, nós podemos passar por um processo de arrependimento, né? E aí a questão 991, Kardec pergunta: qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Então está lá o espírito desencarnado, já voltou para o plano espiritual, e aí, qual que é a consequência? Os espíritos falam, o arrependimento deseja, o arrependido deseja uma nova encarnação para se purificar. Olha o peso disso. Então, quando nós estamos no plano espiritual, a gente cai a ficha, né? A gente fala, caramba, puxa vida, eu não fiz aquilo que tinha que fazer. Eu fiz errado, eu podia ter feito melhor. E aí, ele quer nova encarnação. Ele quer voltar para poder consertar o que ele fez. Deixa eu dar às vezes nem fez errado, às vezes não fez o que era para fazer, né? O planejado. Exatamente. Então, ele deixou de fazer, também é uma condição. Então, aquilo que ele tinha se comprometido, ou então aquilo que ele fez equivocado, de maneira equivocada, aquilo que ele deixou de fazer, aquilo que, enfim, não estava de acordo com o que ele planejou, ele vai ficar numa expectativa muito grande para voltar a reencarnar. Ele vai querer nova oportunidade. E a coisa não é tão simples assim. Como dizia Chico Xavier, a gente tem que esticar o máximo possível a nossa reencarnação, porque a fila para reencarnar é longa, né? Seguindo o que os espíritos falam, o espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e por isso almeja uma nova existência em que possa reparar suas faltas. Então, aquilo que ele deixou de fazer, ou aquilo que ele fez errado, ele vai querer reparar. E Kardec fala, dá uma olhada lá na questão 332 e 975. Então, nós vamos agora ver a 332. Bom, lembrando que quando a gente põe azul é porque a gente já estudou, né? A gente já leu ela. Então é no livro 2º, capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal. Então, quando reencarna, tá? Quando vem para o planeta aqui, ou encarna se é a primeira vez que vem no planeta, né? Se ele repete, é reencarnação. Se ele vem pela primeira vez, é uma encarnação. Mas, de qualquer jeito, é encarnação, né? Prelúdio do retorno.
O espírito pode apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Ele pode antecipar? Os espíritos falam, pode apressá-lo, atraindo-o por um desejo ardente. Então, se ele está realmente vai, luta por aquilo, ele tem vontade mesmo, ele pode antecipar. Lembrando que, na pergunta passada, ele desejava ansiosamente por nova experiência reencarnatória. Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Ou seja, não muda. Se a pessoa é indiferente, se ela é covarde, o que seja, o caráter dela é dela como espírito, e não como essa experiência reencarnatória. Então, ele é o que é. Então, ele manifesta-se como ele é. Então, não muda. Aquilo que se apresenta aqui na Terra, ele vai apresentar no plano espiritual. E aí, os espíritos falam, tem indiferentes, tem covardes. Porém, nenhum procede assim impunemente, visto que sofre por isso, como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. Quando ele fala, nenhum procede assim impunemente, quer dizer, não deixa de ter um ônus, né? Porque ele postergou a reencarnação dele. Então, vamos lá para o próximo slide, que ele sugere. Vai ver lá também na 975. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo. 975 nós estudamos há pouco tempo atrás, porque já é no livro 4º e é justamente penas e gozos futuros, né? Então, Kardec pergunta, os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Sim, e isso é um suplício para eles, porque compreendem que estão privados dela pela própria culpa, atrasaram porque quiseram, né? Daí resulta que o espírito, liberto da matéria, anseia a nova vida corporal, pois que cada existência, se for bem empregada, abrevia um tanto a duração desse suplício. Então, a cada encarnação, nós vamos nos melhorando. A cada reencarnação, nós vamos nos melhorando. E os espíritos inferiores, eles sofrem com ver alguém que está progredindo. Imagina aí, eu reencarno com a minha esposa, mesma época, tudo. Ela faz tudo certinho, luta para ser melhor, progride e tal. E eu não, eu desvio completamente. Faço minhas artes, tudo. Aí ela, no final, quando ela desencarna, e eu também, né? Lá no plano espiritual, ela vai estar acima do que eu. Pouco, muito, não importa. Aí, numa próxima existência, mesma coisa. Ela progride e eu vou cada vez mais desvirtuando, indo para o lado do erro. Aí a distância vai cada vez mais aumentando. A cada reencarnação que isso se repetir. Então, eu sofro com isso. É um suplício, porque eu quero ficar junto dela, eu quero permanecer. Mas a minha natureza é de me desviar do bem, então eu vou ficando para trás. Então eu sofro com isso. E Kardec faz uma observação. No mundo espiritual, que é o período da erraticidade, né, para o espírito toma conhecimento, por um lado, de todas as suas existências passadas, e, por outro, vê o futuro prometido e avalia o que falta para atingi-lo. Como um viajante que chega ao alto de uma montanha, vê o caminho já percorrido e o que falta percorrer para atingir o seu objetivo. Então, Kardec faz um comentário para poder justamente fazer esse reforço, né, de que nós vamos nos dar de cara com, se não todas as existências, né, mas algumas delas, ou pelo menos a última, ou pelo menos aquela que a gente perdeu a oportunidade. Vamos ver agora uma sugestão. Vamos lá, para a próxima. Tá certinho, é o livro mesmo, pode pôr no livro. Esse livro aqui, ele é bastante interessante. Eu estou relendo, porque ele é uma história muito bonita. Eu peguei esses dias para ler e já estou aqui no finalzinho, né? Esse livro aqui
ele é um romance mediúnico e ele começa na Idade Média. A primeira parte do livro é na Idade Média. Depois que passa todo o drama, tudo que acontece, eles voltam para o plano espiritual. Por que eu estou falando isso? Porque ele ilustra muito justamente essa parte do estudo nosso. Quem já leu, ou quem tiver a oportunidade de ler, vai, ou relembrar, vai ver como que realmente no plano espiritual tem esse digerir da experiência reencarnatória. Então, nesse livro ele começa a primeira parte lá pelo ano 1100, em torno disso, 1090, 1100 depois de Cristo. E todo aquele grupo se reúne depois no plano espiritual, muitos deles martirizados pelo mal que fez, pelo que deixou de fazer, enfim, pelo comportamento durante a reencarnação. Todos são unidos, amigos, inimigos, amores, desafeto, tudo ali, né? E eles assistem, na forma de lembrança, porque é um grupo de espíritos que está progredindo em conjunto, vem junto, né, para ter essa experiência. Aí eles veem a experiência reencarnatória anterior, ou seja, eles voltam para o ano 90 depois de Cristo. Então, ali eles veem tudo na época de Roma, aquela barbaridade lá, como era fácil arrumar dívidas, né? E na página do lado aqui, né, na foto do lado, na coluna da esquerda, está o nome das pessoas no Império Romano, dos personagens. E do lado direito, da Idade Média. Então, no meio do livro tem essa tabela comparativa dos nomes, né, dos personagens. Então, a gente sabe quem é quem. Então, a gente vê um que era da família de um, é de outro, os desafetos, tudo. Aí a gente entende por que eles reencarnaram. Porque no período que eles viveram no começo, lá em Roma, desencadeou todo esse processo depois na Idade Média. E a parte também interessante dessa obra, né, que na verdade não é um livro somente, depois eles tem um outro livro que chama-se Sob a Égide da Cruz, do mesmo espírito, que faz parte desse drama, desse conjunto de pessoas, né? E ele, sob a égide da cruz, acontece na época da escravatura, no Brasil. Depois tem um outro livro, que é o Segundo Grande Elo, que ele vai para a Segunda Guerra Mundial. Então, e a gente vê os mesmos personagens. Alguns desaparecem, entram outros não, mas o grupo é quase o mesmo. Então, é muito interessante para que a gente possa perceber, para ilustrar. Quem tiver a oportunidade de ler, está aí. Não é um livro tão fácil de encontrar. Eu estou querendo ter um aqui disponível para ficar na biblioteca nossa aqui, né, do centro. Porque ele realmente é muito, muito esclarecedor. E sempre tem algo dentro, o consoante, a doutrina espírita. Então, ele explica de acordo com a doutrina espírita. Por que aconteceu aquilo lá? Então, tem uma frase, tem um parágrafo que fala a respeito. Ou então, uma observação no pé da página, né? Então, eu só queria fazer esse comentário. E o livro é muito bem escrito, muito bonito. É um romance, né? Mas é verdadeiro e ele conta de uma maneira bastante fidedigna do que aconteceu. Então, a gente vê todos os desastres que os personagens conseguem provocar de uma encarnação para outra. E, no plano espiritual, essa avaliação, né, na erraticidade, né, essa avaliação do que fizeram, do que deixaram de fazer. Tá? Só para ilustrar. Então, vamos seguir o nosso estudo. Tá aí a dica, então, tá bom? Então, seguindo a questão 992, que consequência o arrependimento no estado corporal produz?
Então, qual é que é a consequência daquele que está encarnado, né? O que acontece? Fazer que o espírito progrida já na vida atual, se tiver tempo de reparar suas faltas. Então, ele apronta aqui, né? Se arrepende, e se tiver tempo e ele consiga resolver, ele progride aqui mesmo. Então, ele arrumou a confusão, a encrenca dele, mas também consertou aqui mesmo. Então, ele não precisou de uma nova existência para isso. Ele conseguiu aqui mesmo fazer o reparo da falta dele. Quando a consciência o critica, ele mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Então, olha que interessante, a consciência o critica. Então, a consciência é um belo, é o fiel da balança, é um juiz, é aquele que pode nos auxiliar muito, pode não, que nos auxilia muito naquela nossa decisão de se melhorar. Então, agora, a questão 993. Não há homens que têm só o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento? Olha que interessante, né? A resposta dos espíritos. Primeiro, já dissemos que todo espírito tem que progredir incessantemente. O meu filho sempre fala, agora ele parou de falar isso, mas ele falava, quer dizer então que Jesus pode progredir, mas pode. Todo espírito progride incessantemente. Então, Jesus está num patamar muitíssimo acima da gente, muito, muito distante. Mas tem espíritos superiores a ele. Então, vocês imaginem como a existência é realmente assim, é infinita no tempo. Ela vai, já não acaba mais, e sempre aprendendo. Pouco ou muito, nós estamos sempre nos aprimorando, né? Então, e também, Luiz, a gente tem a imagem de Jesus de 2000 anos atrás, né? Quase 2000 anos. Né? Quanto tempo já exatamente. se passou? Com certeza ele já progrediu ainda mais, né? Olha, eu não tenho, eu concordo com você, claro, porque esse é o tema, né? Eu não discordo absolutamente, é o contrário, eu concordo e acrescento que só de cuidar da gente aqui, de amar a nós, do jeito que nós somos, isso já é motivo para fazer com que ele progrida mais ainda. Porque Perfeito. realmente, porque a gente imagina todo o trabalho, o esforço e tudo que ele está fazendo para que a gente possa, assim, para que a gente tenha jeito, né? No Nordeste, o pessoal fala assim, para que dê para a gente, né? Para que se torne gente, né? Então, os espíritos falam, todo espírito tem que progredir incessantemente. Então, não vamos parar, não vai ter agora eu me formei como espírito puro, acabou. Não, tem mais coisa aí, aqui a gente não tem nem conhecimento, mas a gente, aqui é fácil, né? Não, agora aposentei, agora eu me formei, agora, sei lá, saí da escola, estou satisfeito, acabou. Não, nós estamos progredindo aqui e vamos progredir como espíritos, sempre. Aquele que nesta vida só tem instinto do mal, terá noutra o instinto do bem. E para isso que renasce muitas vezes, pois preciso é que todos progridam e atinjam a meta. A diferença está somente em que uns gastam mais tempo do que os outros, porque assim o querem. Então, o passo somos nós que ditamos, nós que fazemos a nossa velocidade de crescimento, de progresso. Olha que interessante, né? Como a gente realmente deve pensar sempre nessa responsabilidade que nós temos. E cabe a nós decidirmos. Eu quero crescer rápido, ou quero crescer lento, depende de mim, né? Então, é isso que ele fala, a diferença está somente em que uns gastam mais tempo do que outros, porque assim o querem. Aquele que só tem o instinto do bem,
já se purificou, visto que talvez tenha tido o do mal em anterior existência. E esse livro, ele mostra exatamente isso. Na Idade Média, o personagem, porque é um casal, né, que passa, é centralizado neles, né? E tem todo o enredo, né, e todos os personagens em torno deles. Ele foi um cruzado onde ele invadia povos e ele fazia barbaridades. Ele foi um centurião que, na expansão do Império Romano, mesma coisa, escravizava pessoas, matava, pintava e bordava, né? Então, com isso, ele adquiriu muitos débitos. Mas só que você já nota que nessas duas encarnações, ele já passou para um outro patamar. Quando ele está na metade do livro sobre as cruzadas, ele já tinha descoberto Jesus, assim, a crença, né, em Jesus, ele mudou de comportamento, tudo isso porque ele conheceu aquele que tinha sido o pai dele numa outra existência. E o pai, como estava muito mais avançado que ele, ensina ele. E o pai era muçulmano e ele cristão. Ele foi para lá para brigar, para lutar contra os muçulmanos e encontra a família dele, quer dizer, o pai dele, né? E algumas pessoas que tiveram experiência com ele na época de Roma, né? Então, é isso. Aquele que só tem o instinto do bem já se purificou, visto que talvez tenha tido o do mal em anterior existência. Aí ele manda a gente ir lá na 804. Então, agora nós vamos ver a 804. E está no livro terceiro isso aí, das leis morais, lei de igualdade. Por que Deus não distribuiu as mesmas aptidões a todos os homens? E a resposta é simples. Deus criou todos os espíritos iguais. Então, não tem ninguém, não tem privilégio. Nós começamos todos iguais. Nossa, mas por que eu vejo gente que é muito mais elevada do que eu? Porque ele aproveitou melhor o tempo, porque ele é mais velho do que eu, porque tem que ter um motivo. Mas tanto ele quanto eu começamos no mesmo patamar. Pode ser que a gente não foi criado na mesma época, ou juntos, né? Mas, em épocas diferentes, e seja como for, partimos do mesmo ponto de partida, simples e ignorantes, né? Então, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. Então, é um enriquecimento esse progresso. A gente vai se enriquecendo, só que de boas experiências, de melhorar, de atuar bem, de usar bem as nossas capacidades de maneira útil, né? E aí a gente vai crescendo, crescendo. Então, a diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que agem, vontade que é o livre-arbítrio. De novo, a responsabilidade é nossa, as escolhas são nossas, né? Então, ele manda ver a questão 361. Vamos ver a questão 361, o que diz. Qual a origem das qualidades morais boas ou más do homem? Isso também está no retorno à vida corporal, ou seja, na encarnação ou reencarnação, né? Trata das faculdades morais e intelectuais do homem. Os espíritos dizem, são as do espírito nele encarnado. Olha, essa frase, a gente vai ter que realmente ter consciência do que ele está falando aí. O espírito é o equivalente a nós, qualquer um de nós. E o encarnado é enquanto ele está vestido. Então, imagine, nós estamos vestidos, a roupa nossa é a carne. E nós somos o espírito. Só fazendo uma comparação, uma analogia, né? Então, para que a gente
realmente tem isso em mim. Então a gente fala minha roupa, né? Minha roupa, o meu corpo, e eu o espírito. Eu sou a individualidade. E tudo mais é o apêndice, é aquilo que a gente utiliza como ferramenta para se manifestar. Então, o corpo é o que está nos auxiliando. E nós podemos falar que temporariamente é nosso. Mas o espírito somos nós, sou eu. Né? Então, ele fala, são as do espírito, as qualidades, né? São as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Então, quando o homem, né, o encarnado, ele é o reflexo do que ele é como espírito. Por isso que ele fala, tanto mais propenso ao bem é o homem, à medida que ele se purifica. Quanto mais puro, mais propenso ao bem. Então, esses somos nós. Então, nós refletimos, nós manifestamos, nós procedemos conforme a nossa qualidade moral, conforme o nosso progresso moral. E essa pergunta também ela se desdobra. É por isso que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso a encarnação de um espírito mau? Olha a resposta dos espíritos defendendo a transitoriedade do homem no estado que ele se encontra de imperfeição. Sim, mas prefira dizer que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito. Olha a preocupação deles, porque ele fala assim, porque do contrário, poderia crer na existência de espíritos sempre maus, a quem vocês chamam de demônios. Então, a gente vai ter que ter isso em mente. As pessoas que hoje manifestam maldade é a situação de imperfeição do espírito, desse espírito. Nos trabalhos mediúnicos de desobsessão, às vezes a gente conversa com um espírito extremamente mal intencionado, para não falar outra coisa, né? E muito inteligente, mas mal intencionado. Hoje, depois de alguns anos de experiência, eu posso dizer que eu consigo ver nele uma situação transitória. Eu converso com ele sabendo que ele não vai ser aquilo sempre. E o meu trabalho ali é, de alguma maneira, alertar ele, abrir os olhos dele. Não é transformar ele, não é dar lição de moral, não. É abrir os olhos para que ele possa ver, para que ele possa enxergar que a situação que ele está não vai fazer bem para ele. Ele vai mudar naturalmente, ele vai perceber. Então, não é a ferro e fogo, não é sob chicote, ameaça, não. É despertar a razão dele. E aí sim, ele pode progredir. Então, é um estado temporário de imperfeição. Não é que ele é um espírito mau. Por isso que ele fala, né? Não fala isso, não, deles. Fala imperfeito. Porque quando você fala mal, parece que ele sempre foi mal e sempre vai ser mal. Foi criado mal já, e não é isso, né? Vamos lá. Vamos para a próxima agora. Voltando ao de hoje, né? Ao nosso Esperanças e Consolações, no capítulo 2. A questão 994. O homem perverso que não reconheceu suas faltas durante a vida, sempre as reconhece depois da morte? Como nós estamos falando de expiação e arrependimento, né? Então, Kardec pergunta, e o homem perverso, né, que não reconheceu que ele era perverso ao longo da vida, ele vai reconhecer isso depois da morte? Aí os espíritos falam, sempre os reconhece, e então sofre mais, porque sente em si todo o mal que praticou, ou de que foi voluntariamente causa. Então, ele sofre com o mal que ele provocou.
com o rastro de sofrimento, de dor, tal, que ele deixou. Contudo, o arrependimento nem sempre é imediato. E é verdade. Às vezes, ele pode passar muito tempo. Para isso que existe umbral, para despertar a gente. Não é castigo. É um momento que nós, como espírito, se a gente não se comportou bem, se a gente não aproveitou bem a experiência, a gente vai ser chamado à razão dessa forma. Vamos pegar André Luiz. Ele foi um médico, ele trabalhou a benefício de muita gente e tudo. Será que não podiam esquecer, pular e já mandar ele lá para o nosso lar? Tinha que passar pelo umbral, que nada mais é que um agrupamento de pessoas na mesma situação, né? Ele tinha que passar para poder até ser humilde para pedir ajuda. No mínimo isso, né? Para que ele possa se transformar. Porque se ele não tem essa transformação nele, não vai adiantar nada. Então, por isso que os Espíritos falam, olha, nem sempre ele se arrepende de imediato. Há espíritos que se acirram em permanecer no mau caminho, apesar dos sofrimentos que passam. Então, são aqueles espíritos que permanecem ainda durante décadas, séculos, às vezes até milênios, fazendo mal, continuando a fazer o mal. Não se arrependeram ainda, faziam mal na Terra e continuam fazendo mal no plano espiritual. Até que chega um momento que ele desperta. E como é que é para despertar ele? O caminho mais seguro são as reencarnações. E ele vai passando por tudo aquilo, porque acho que todo mundo aqui há de convir que viver como encarnado não é aquele mar de rosas, né? Tem uma pandemiazinha aqui, né? Tem um problema econômico ali, tem uma doençazinha lá, e assim vai, né? É um monte de coisa, né? Uma perda de ente querido, enfim, tudo, né? Tudo no meio de tudo isso, a gente vai aprendendo, e vai se modificando, e vai se melhorando, né? A cada encarnação. Porém, cedo ou tarde, reconhecerão o caminho errado que tomam e o arrependimento virá. Os bons espíritos trabalham para esse esclarecimento. E vocês também podem trabalhar. Fala para a gente isso aí. Mas como é que eu vou fazer isso? Comportamento, sendo bom exemplo, trabalhando, como a gente acabou de falar, em serviços mediúnicos aí de esclarecimento. Tem tanta coisa que dá para fazer, né? Fazendo a caridade. Né? Por isso que ele fala, vocês também podem trabalhar para isso. Eu já ia mudar aqui, mas eu não tenho acesso. Você muda mais uma aí, Ana Paula? Já mudou, né? A questão 965, Kardec, ela se desdobra em duas, né? Kardec pergunta na primeira parte dessa pergunta, dessa questão. Haverá espíritos que, sem serem maus, se conservem indiferentes à sua sorte? Vamos ver o que os espíritos vão responder. Há espíritos que não se ocupam de coisa alguma útil. Estão na expectativa, sabe? Está lá, só esperando. Não tem iniciativa, não tem nada, está lá quieto, não faz nada, né? Então, porque Kardec pergunta assim, sem que sejam maus, eles se conservam indiferentes à sua sorte? Tem espírito que não faz nada de útil. Mas, nesse caso, sofrem proporcionalmente. Devendo em tudo haver progresso, neles o progresso se manifesta pela dor. A dor empurra muita gente para frente. A dor é um remédio. Às vezes nós precisamos da dor, porque se está tudo bem, a gente nem se lembra de nada, não faz o mínimo esforço. Então, muitas vezes, nós precisamos de empurrões, né? Um empurrãozinho aqui, outro ali e tal. E a dor é um belo empurrador, é um belo empurrão, né, em nossas vidas. Nessa mesma pergunta, Kardec faz essa pergunta. Esses espíritos não desejam abreviar seus sofrimentos? Quer dizer, estão sofrendo ali, mas eles não fazem nada para isso, não têm vontade de diminuir isso? Sem dúvida que desejam,
mas falta-lhes energia bastante para quererem o que pode aliviá-los. Quantos indivíduos se contam entre vocês que preferem morrer de miséria a trabalhar? E é verdade. Quantas pessoas não têm iniciativa nenhuma, está lá na preguiça, né? Não faz nada, não levanta um dedo para nada. Então, é isso que os espíritos nos relembram. Vamos lá para outra. A 996. Pois que os espíritos veem o mal que lhes resulta em suas imperfeições, como se explica que haja os que agravam as suas situações e prolongam o estado de inferioridade em que se encontram fazendo mal, como espíritos, afastando os homens do bom caminho, do bom caminho? Então, são aqueles espíritos que continuam fazendo suas maldades também no plano espiritual, desencarna e continua fazendo, quer desencarnar, quer dizer, quer desencaminhar aqueles que querem progredir, né? Então, como é que eles veem esse mal? Como é que esses espíritos veem isso? Aí vem os espíritos superiores e dizem: assim procedem assim procedem aquele de arrependimento tardio. Então, é aqueles que levam mais tempo para se arrepender. Então, arrependimento é uma ferramenta de crescimento. É o primeiro passo. Enquanto não se arrepender, persiste no mal. A partir do momento que se arrepende, deixa de fazer o mal e procura tirar o atraso, se recuperar em meio às suas dívidas, né? Então, assim procedem aquele de arrependimento tardio. Pode também acontecer que, depois de ter se arrependido, o espírito se deixe arrastar de novo para o caminho do mal, por outros espíritos ainda mais atrasados. Eu me lembro de um comentário da Ana Paula sobre isso aí, que a gente pode falhar, pode chegar num ponto, dar uma melhoradinha e tal, mas cai de novo. E pode cair. A gente é suscetível a isso, né? Seja como espírito desencarnado, seja como encarnado. Então, temos essas possibilidades. Aí ele manda ver a questão 971. É sempre boa a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros? Nós estudamos há pouco tempo atrás, né? Está claro que sempre boa é da parte dos bons espíritos. Então, boa influência vem de bons espíritos. Já os espíritos perversos, esses procuram desviar da senda do bem e do arrependimento os que lhes parecem capazes de se deixarem levar e que são, muitas vezes, os que eles menos arrastaram ao mal durante a vida terrena. Então, o espírito bom quer ajudar, o espírito que ainda está na inferioridade, né, no atraso, no progresso dele, ele procura manter longe do arrependimento, longe do bem, porque eles querem arrastar para o mal. Pura inveja. Eu não subo, também outros vão subir comigo, né? Vão ficar no mesmo nível que eu. E aí, a questão, né, última aqui, que é derivada da primeira, assim, a morte não nos livra da tentação, ou seja, como espírito a gente é tentado e pode sucumbir, né? Não, mas a ação dos maus espíritos é sempre menor sobre os outros espíritos do que sobre os homens, porque falta neles o auxílio das paixões materiais. E aí volta para 996, que é o que a gente chamou ali, né? que termina como a 971. Né? Então, é basicamente isso que nós temos, que nós estamos avançando aí no item 6º, expiação e arrependimento. Na próxima, pode mudar para a próxima, viu, Ana Paula? Que já é a chamada para a próxima reunião, que é do dia 6, reunião de estudos, né? Onde a gente vai dar continuidade e finalizar essa da expiação e arrependimento.
né, que é o do capítulo 2, penas e gozos futuros. A semente que nós plantamos, na verdade, aqui, né? E era isso que nós tínhamos hoje para estudar, e vamos aproveitar o nosso tempo para poder fazer os comentários, né? As observações, tirar eventuais dúvidas. Fiquem à vontade, pode perguntar, pode comentar, a palavra é livre. Vocês concordam comigo que é um ponto que nos leva a refletir a importância que tem da gente buscar fazer aquilo que a gente precisa fazer para se melhorar? Não é meio assim um cutucão? Eu posso fazer um comentário? Pode. Eu acho que esse capítulo ele é muito importante para a gente entender o quanto que se culpar não leva a nada, né? Como que o arrependimento sincero, quando eles falam, né, esse arrependimento sincero é aquele arrependimento da vontade de tentar de novo e acertar. Como que esse processo é enriquecedor, porque é a forma da gente aprender através das consequências dos nossos atos, né? Se essas consequências são boas ou se elas são ruins, não importa, né? Assim, não importa no sentido de que isso não deve ser desestimulador, mas ele deve ser, na verdade, um desafio que a gente tem que abraçar, né? Porque se a gente se deixar levar pela culpa, a gente acaba perdendo as oportunidades. E eu acho que aquela segunda pergunta, acho que é a segunda, não me lembro, quando eles falam que a importância da gente se arrepender enquanto encarnado, né? Que a gente às vezes deixa essa oportunidade passar e daí e aí a gente só vai realmente se arrepender, né, verdadeiramente desencarnado, porque a gente vê as consequências dos nossos atos, né? Como que e isso só ocorre quando a gente tem, de certa forma, consolidado esse conhecimento que a gente está estudando hoje, né? O Livro dos Espíritos, ele vem para isso, para mostrar para a gente, olha, o que você vem fazendo não é bom, né? Tente de uma forma diferente. Então, acho que esse não é um dos mais importantes capítulos do livro, né? Você sabe, é que essa última parte ela tem muito a ver com a moral, né? E eu queria mostrar uma coisa para vocês. Posso, Galinha? Que é uma coisa bastante interessante. É arrependimento. Mas, na verdade, assim, vou ilustrar para vocês que não, pode ser considerado, é como se fosse um arrependimento, mas ele é útil, do jeito que você falou, Ana Paula. É isso aqui, ó. A minha mulher, ela faz tricô, né? E ela, não foi nenhuma nem duas vezes, não. Muitas vezes eu vi ela desmanchar todinho um trabalho por achar que não estava correto. Ela errou um ponto. E aí ela segue adiante. Aí complica lá na frente. Aí o que ela faz? Ela desmancha pelo menos até aquele ponto. É um tipo de arrependimento. É assim que eu vejo. Cada vez que acontece isso, eu fico pensando, poxa, ela desfez tudo para poder fazer certo de novo. Então, assim é com a gente, né? Com essa nossa, com o nosso agir, né? Então, o arrependimento, ele é saudável, ele é positivo. O que não pode ter realmente é a estagnação, né? A culpa, né? Como você falou, fica naquele negócio, fica sofrendo e não sai daquilo. Isso não é produtivo, realmente. Então, nós temos que desmanchar, né? Voltar até o ponto que a gente estava, para depois recomeçar, né? Mais ou menos usando só essa comparação aí da importância. E você tem toda a razão, eu concordo plenamente com você.
né? Do meu ponto de vista, você tem toda a razão. Esse é um capítulo muito importante. Eu até brinquei com vocês um pouquinho antes, né? Quando a gente estava se preparando para a reunião, falar que dá vontade de pular esse capítulo, porque ele dá uma chacoalhada na gente. Eu, pelo menos, vejo assim. E quando eu trouxe o exemplo daquele livro, ele mostra, assim, quantas barbaridades foram feitas. E para desfazer isso aí é complicadíssimo. E tem caso de suicídio no meio, e o que colhe depois, até mesmo no corpo físico. Só começando uma nova reencarnação. Né? Sim, então, e no corpo físico tem um aspecto moral, tem tudo. É impressionante, assim, como nós, na ignorância, né? Hoje, graças a Deus, eu acho que a gente já está num ponto que a gente avalia. Nós não podemos fazer pequenas burradas, mas as grandes, acho que a gente não faz mais, porque a gente sabe as consequências. E, às vezes, essa consequência... Oi? Não, pode falar, termina, Luiz, depois eu falo. Não, é só para terminar. Essas consequências podem durar encarnações. Já E isso pensou? muitas vezes porque a gente é orgulhoso e não quer literalmente falar assim, olha, eu errei, ou então você me magoou em tal coisa. Fica remoendo, porque a culpa é o processo de remoer, né? Não é aquele remorso saudável, né? Muito pelo contrário. É só a gente perceber a nossa linha de pensamento, né? Como que essa pessoa pode fazer isso comigo? Quem ela pensa que ela é? Por que que, né? Então, todos esses pensamentos são pensamentos extremamente viciantes, né? Porque colocam a gente sempre na posição de vítima. E como que dentro desse tipo de pensamento eu posso verdadeiramente arrepender, né? Eu não sei, Luiz, eu tenho a primeira vez que eu li essa parte do Livro dos Espíritos, para mim foi muito esperançoso. Porque quando eles falam que eu posso, né, ver, né, que existe a oportunidade de eu aqui ainda, consciente dos meus atos, muitas vezes não consciente das consequências, né, porque a gente não consegue realmente visualizar todas as consequências dos nossos atos, mas consciente da minha responsabilidade e dos meus atos, olha que bela oportunidade a gente tem de refazer as coisas erradas que a gente fez, né? Que você estava dando o exemplo do tricô, por que que a gente insiste em continuar tricotando sabendo que aquele ponto está errado? Né? E provavelmente lá na Não frente a vai gente vai fechar errar. lá na frente, né? A peça não fecha depois. Como eu já Não, vi ela fazer isso aí, não fecha. e isso se não cometeu o mesmo erro do ponto, né, anterior. Então, eu acho que, nossa, que oportunidade que os espíritos mostram para a gente, que, olha, compensa sim, e compensa muito você ir lá e conversar com a pessoa, e dialogar com a pessoa, né, independentemente dos seus sentimentos. Eu já tive muitas oportunidades de fazer isso, e o alívio que dá é muito grande. Mesmo que não tenha se solucionado o problema, né, efetivamente, é um alívio, é um peso que você tira das suas costas, porque é o que eles falaram, né? Você opta em esquecer o mal, né? Esquecer o mal que fizeram para você e esquecer o mal que você cometeu. Tá? Então, quando eu falo esquecer o mal, não me interpretem que é esquecer o que a gente fez e passar uma borracha em cima, não é isso. É não ficar remoendo esse mal, é não ficar cultivando esse mal dentro de nós. Porque é muito nocivo isso. Se a gente soubesse o quão nocivo é, doutor Bezerra de Menezes, eu sei que eu estou me estendendo, mas é que eu estou lembrando de um monte de coisa. O doutor Bezerra de Menezes, ele fala que esses pensamentos no mal criam verdadeiros cistos no nosso perispírito, que não é um passe que vai resolver, né? Então, é como se a gente estivesse se envenenando, né? Toda vez. Por isso que eu acho que o arrependimento é o verdadeiro medicamento para tudo isso, mas agora eu vou parar de falar. Sabe, Ana Paula, quando você falou na segunda questão, e realmente ela,
ela é de uma... Olha, temos que estudar muito essa questão, porque olha só, é a questão 991. A pergunta de Kardec é a seguinte: qual é a consequência do arrependimento no seu estado espiritual? Aí os espíritos respondem, olha só isso: o desejo de uma nova encarnação para se purificar. Não é só o desejo de uma nova encarnação, olha só. O espírito compreende, através, né, do arrependimento, as imperfeições que o impedem de ser feliz e aspira a uma nova existência onde possa expiar as suas faltas. Então, é o próprio espírito que pede a sua expiação, né? Quando ele se arrepende. Isso é fabuloso, e ter essa oportunidade acaba nos fazendo, assim, felizes, porque eu estava lendo aqui um pouquinho antes, eu estava lendo, que pai que vai culpar o filho pela eternidade de um momento de erro? Estava lendo aqui no Livro dos Espíritos, né? Um momento de erro vai fazer com que ele passe a vida inteira, né, espiando esse erro, né? Não, existem oportunidades, né, da gente estar se melhorando cada vez mais e reparando esse mal. Quer dizer, eu acho que nem é uma reparação, é o aprendizado de que não podemos mais, não devemos fazer aquilo, né? Aquele ato errado, né? A reencarnação, na verdade, é isso. É uma escola onde a gente aprende que fazer o mal faz mal para a gente mesmo, né? E eu acho também, Verinha, que é a afirmação, é o entendimento de que depende de nós mesmos, né? Porque Exatamente. essa oportunidade de conhecer e de saber que você tem a possibilidade de recomeçar, mas que todo esse recomeço e que todo o trabalho depende exclusivamente de você, De nós né? mesmos. É uma alavanca muito grande para quem já consegue reconhecer, né, e entender que a gente precisa progredir. Né? Como o Luiz falou, muitos ficam estacionados porque ainda não conseguem vislumbrar, né, aquilo que Jesus nos trouxe. Mas como a Ana Paula falou, né, e eu me lembrei da frase de Jesus, eu não sei se é Jesus, diz que o amor cobre multidões de pecados. Né? A gente erra muitas vezes, e ainda vamos errar muitas mais. Mas eu acho que o nosso esforço, nosso empenho de buscar o bem, buscar a verdade, como eu disse ontem no Evangelho para as crianças, quanto mais a nossa luz se acende, menor é a escuridão que existe dentro de nós. Né? E assim a gente vai buscando e vai progredindo. Sim, isso mesmo. Eu estava falando da 992, era. Agora, eu falei errado, né? A segunda, essa segunda também é muito importante, mas é a terceira, né? A terceira, qual a consequência do arrependimento no estado corpóreo, né? Uhum. Adiantar-se ainda na vida presente, se houver tempo para a reparação das faltas, quando a consequência reprova quando a consciência reprova e mostra uma imperfeição, sempre se pode melhorar. A consciência nossa é tudo também, né? Se a gente não estiver dormindo nessa reencarnação, né? Se a gente estiver passando por ela de maneira ciente, né, das oportunidades, é que a gente está muito dormindo, né? A gente passa a maior parte do tempo dormindo na reencarnação. Sim.
quando eu falei sobre assim, o peso desse conhecimento que a gente, né, que esse capítulo traz para a gente, eu não fiquei assustado, só para esclarecer. Eu achei de uma lógica fantástica. Só que ela, junto com a lógica, vem uma cobrança, sim. O que nós estamos fazendo aqui? Né? Consciência, né? Então, que a gente realmente desperta essa consciência para fazer. Porque a gente tem... O nosso histórico nos conduz à lei do mínimo esforço. Pode ver como a gente está ainda, sabe, atrasado, né, nas iniciativas, no trabalho, no fazer bem feito, nos transformarmos. É tudo, realmente, nós estamos bem atrasadinhos nisso aí. Como E vamos diz o ficar assim por Ricardo muito Mello, tempo. é uma chapuletada, né? Uma chapuletada do bem, né? A gente precisa acordar, né? Como diz a Ana, a gente está dormindo, né, Luiz? Mas nós estamos a caminho, viu? Estamos já bocejando, estamos assim, né? Dando uma espreguiçada. A gente vai chegar lá, né? O tempo vai, né? Temos todo o tempo do mundo aí, né? Mas também não vamos perder tempo, vamos aproveitar e vamos buscar isso, porque quando a gente fala, né, lembra isso, eu me coloco sempre assim, será que eu não estou sendo daqueles caras que tá, sabe, cobrando as pessoas e assim, claro, eu sou uma dessas pessoas, né? Então, eu tô nos cobrando, né? Cobrando a nós todos. Então, assim, de forma, sabe, até violenta, quando não é assim, não. A gente realmente tem que ir aprendendo devagarinho, cada um no seu passo, né, sua velocidade aí. Mas o fato é que a gente precisa aprender, né? Bom, estou falando tudo em relação ao que a gente acabou de ver, né? Senão vai virar arrependimento, expiação. Cada encarnação há arrependimento e expiação. Pô, mas não progride. Arrependimento e expiação. Não sai disso, vive aprontando. Próxima, arrependimento e expiação. Faz a análise, né, lá no plano espiritual. Puxa, olha, fiz errado aqui, ali, deixei de fazer isso, aquilo. Agora vai. Chega aqui, mesma coisa, não muda nada. Né? Então, é isso a isso que eu me refiro, né? Esse despertar, esse acordar, parece que a gente está cobrando. Pô, esse cara só cobra isso, só cobra... Não, está cobrando a si próprio, ele também tem o mesmo problema. Né? Esse foi um questionamento que a minha amiga, que é evangélica, me fez há uns dias atrás. Ela não vê, ela me disse dessa forma. Então, quer dizer que nós poderíamos fazer o mal que quisermos, porque teríamos outra oportunidade, uma outra encarnação. Né? Eu falei assim, mas quando você compreende de onde você partiu, que é do infinito amor de Deus, e para onde você deve chegar, você se esforça para chegar. Então, as pessoas que cometem erros ainda não conhecem o caminho que devem caminhar, né, Luiz? E a gente, às vezes, recai muitas vezes por isso. A gente se esquece. Essa pergunta da sua amiga, ela é muito, muito simplista. É uma pergunta realmente de quem não conhece nada. Sim, Porque aquele negócio, a quem muito será dado, muito será cobrado. Então, a gente, à medida que eu vou ficando quieto no meu canto, fazendo mal, né? Eu não estou progredindo, eu estou ali, né? Estou estagnado. E eu permaneço isso, eu tenho consciência disso. E nessa consciência, eu sou mais cobrado. Então, não é simples assim. A cada existência, a conta vai ficando mais alta e a cobrança vai ficar maior. Né? Agora, se eu quero viver assim, o problema é meu. Eu quero viver no erro. Eu não quero sair do lugar, mas eu
eu vou pagar a conta por isso. Então, é uma pergunta, realmente, eu reconheço, ela não conhece a doutrina espírita. Ela não tem essa visão que hoje a gente já tem, né, de perceber essa responsabilidade. E quando, não sei até que ponto ela aprende na igreja dela sobre livre-arbítrio. Então, isso é direito nosso. A gente só não se utiliza do livre-arbítrio, ele só não é nos concedido como a gente quer se a gente for invadir, se a gente invadir a liberdade alheia. A pessoa não pode passar por aquilo, nós não temos acesso. Mas sempre que a gente tiver acesso ao livre-arbítrio, é decisão nossa. O único detalhe nessa decisão é a responsabilidade. As pessoas se esquecem disso. Tem uma contrapartida, tem um retorno. E essa responsabilidade, ela fica muito maior dentro dessa pergunta que a sua amiga fez, falando que, então, a pessoa gosta de fazer o mal, faz o mal, e depois ela vai, né, vai pagar na outra lá, né? Mas então, a pergunta dela foi, ela gosta de fazer, ela quer fazer o Ela mal, se né? compraz, né? Ela se compraz nisso, né? Realmente né? O arrependimento vai ser maior ainda, né? Porque se ela se compraz, né, e sabe, vai ser pior ainda. A conta fica alta. A conta fica muito alta. É verdade. O pagamento sempre vem, né, Luiz? A gente sempre Aquele tem que negócio que a gente... ser responsável pelas nossas escolhas. E muitos desses amigos, eles acreditam, né, que já não são mais responsáveis pelo ato de Jesus ter sido crucificado. Então, eles acreditam que eles não têm mais que pagar por nada. Mas, como você sempre fala, né, Luiz? Vai chegar a época, o momento, né, que todo mundo vai ter a condição de entender e o esclarecimento. E eu também acredito nisso, né? Nós estamos caminhando para isso. É verdade. Sim, vamos pensar. Tem uma... inclusive, eu estava vendo nesse livro, a personagem principal não sabia nem ler nem escrever. É um detalhe, né? Mas tem até assim, um agravamento por causa disso, em determinado ponto. E ela era da nobreza romana. Então, a escrita, né, a leitura, naquela época, não estava ao alcance de todo mundo. Não estava mesmo, né? Hoje, olha quanta gente sabe ler e escrever. Então, e não tem pouca gente no mundo, tem muita gente, né? E vários idiomas, vários caracteres, tudo, e todo mundo se comunica aí da maneira dele entre os povos aí e tal. Então, eu fico pensando, nos exemplos mais simples, a gente nota o progresso. Nos exemplos mais simples. Olha só, o que não era acessível a todo mundo, hoje já é. Sobre a mediunidade, sobre o mundo espiritual, o mundo dos espíritos. Antes era só para iniciado. Por isso que ficou tanto tempo guardado isso aí, por isso que tanto tempo as pessoas não tinham acesso e acabou achando, não existe. Espírito não existe, não tem nada disso aí. Hoje, olha a literatura que está à nossa disposição, o conhecimento. Hoje só não vai atrás disso quem não quer, né? Por uma decisão própria, né? Então, não quer, mas está aí. Então, um monte de exemplos. Nós estamos progredindo a cada dia e não dá para dizer que não vamos progredir para sempre, não, sabe? Nós vamos e sim, vamos, e em todos os sentidos, principalmente no moral. Principalmente no moral. Eu estava conversando numa ocasião com um espírito, né? E ele falava assim, você não desiste, não? Você é um só.
Você já percebeu o mundo à sua volta, como é que é? E foi meio recente, né, isso aí. Eu falei, ser bem informado, você sabe que nós estamos no meio de uma pandemia, né? Você sabe como é que começou essa pandemia? Começou com um infectado. E olha aí onde chegou. O mundo inteiro está infectado, né? Então, trazendo para uma linguagem, assim, um exemplo atual. Então, é uma verdade, não adianta. Não tem como escapar. O progresso não é fatal. Como é que diz assim? Eu não gosto também de falar inexorável, porque é muito às vezes nem eu entendo o que é, né? Mas Eu acho que é inevitável, né, Luiz? inevitável. Nós vamos chegar lá e pronto, não tem, isso não, é inegociável. O problema é a velocidade, só isso. Eu estou achando que, baseado na conversa inicial que a gente teve, Jesus vai progredir muito mais depois que ele colocar no eixo isso aqui. Né? Vai chegar lá na frente, nossa, realmente muito mais elevado do que ele já era quando começou, porque o turminha difícil, né? Nossa, como O essa... desgaste, né? Todo o empenho, né, Luiz? O esforço, né? Nossa, A renúncia, A não desistência, né? Já nossa, ele não é. não desiste da é? gente. Falar Não em desiste. renúncia, eu estou Eu lendo teria aqui desistido de cara. Aliás, eu nem Alcione, né? pegaria. É. Desculpa, Mas é. eu falei junto com Não, eu você. também te atropelei. Mas você falou em renúncia, eu lembrei que eu tô lendo aqui Alcione, que é Sim. um exemplo tão, né, é próximo, mas não tão próximo, né, de amor e de renúncia por outro ser. Imagina Jesus pela humanidade inteira, Pois é, né? pela humanidade inteira. É muito amor, é muito amor. E a gente ainda não consegue entender da maneira que a gente deveria. É. Mas nós estamos no caminho, né, Luiz? Então, sim. Eu não duvido nada. Nossa, eu sou Devagar, extremamente mas sempre. otimista. Eu acho que nós vamos chegar lá, sim. E olha, eu queria tanto rever aqueles que estão, sabe, juntos. Nós estamos juntos aprendendo, juntos exercitando, juntos fazendo, dando a cota de sacrifício, pouca ou muita, não importa, mas sabe que nós estamos juntos e ver lá na frente. Já pensou que vínculo que a gente assim, tá estabelecendo? A gente não vai se esquecer nunca mais. A relação nossa. Ah, mas peraí, em torno de um estudo, só o que é? Os capítulos, tal. Não, a gente realmente está em torno de algo muito grande, muito de assim de valor, né? E isso é transformador para a gente. E vamos chegar lá e vamos estar juntos, com certeza. Trabalhar juntos, fazer muita coisa juntos, né? E agora está na hora da gente encerrar. São os laços, né? Os laços de amor. É. E é bom, sabia? Não Estou é muito encerrar. feliz por ter encontrado vocês, Verinha, Luiz, Eu não sei, todas não, as minhas sabe, Fico Dani? feliz de Eu acho que é amigas. encontrar todo mundo, reencontro, viu? É sabe? um A reencontro. gente, acho Encontrar que vocês, nossa. nessas idas e vindas nossas, né? Porque, pô, não é possível que a gente não tenha se encontrado, É sabe? Ah, mas verdade. peraí, o mundo é grande. E daí? O tempo que a gente está aqui, né? Lutando contra nós mesmos, e vem e volta, e vem e volta. Pode se encontrar aqui, pode se encontrar lá, nos dois, enfim. E estamos, não é nada assim fortuito, não. Com certeza a gente já é um reencontro isso aqui. Nada é por acaso, né? Não, não. Não. E quem que gostaria de fazer a nossa reunião? Desculpa, a nossa prece. A Verinha apontou aí a Cris, mas eu acho que ela que vai. Eu vou, minha filha, agora eu estou descarada. Que coisa boa! Vou fechar meu microfone aqui. Eu adoro Pouquinho, você, mas sabia? falo. Vou fechar aqui. Ai, ai. Ai, obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estar junto de amigos tão queridos
e de aprender um pouco sobre a nossa existência, porque eu acho que isso aqui nada mais é do que um grande aprendizado para a gente tocar a nossa vida e tentar cada dia nos tornarmos um pouquinho melhor. É o meu objetivo, cada dia me tornar um pouco melhor que no dia anterior. Continue inspirando esses amigos que nos dão tantas orientações em relação a essa doutrina tão maravilhosa e que explica, pelo menos nos orienta e nos dá um certo acalanto pelas injustiças do mundo e que através dela a gente consegue pelo menos entender o motivo de algumas injustiças e que tudo tem um motivo para ser. Realmente essa doutrina é um acalanto na minha vida e eu gostaria que a gente conseguisse cada dia mais juntar mais pessoas nessa doutrina que para mim é um verdadeiro aprendizado de vida e de consolo. Obrigada por essa noite. Ilumine as nossas vidas e dos nossos familiares para que possamos cada dia evoluirmos um pouco mais. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Então, olha, uma boa noite. Muito bem. Obrigado, Boa noite. Boa noite, Ana Paula, pela pessoal. ajuda, viu? Obrigada.